Boa noite a todos os internautas. Hoje teremos mais um episódio. Aliás, estou muito feliz, contente de contar com a nova geração da EASP-FGV, Departamento de Economia, o brilhante professor Mário Dota, Mário Malta Campos Dota. Eu chamo ele só de professor Mário Dota. Um prazer, uma honra tê-lo aqui. Nós estamos com essa ideia, eu e o professor Arthur, que teve que viajar para Porto Alegre, de nós analisarmos a nova geração do nosso querido departamento pai da EASP. Então, professor Mário Dota, muito obrigado por ter topado. Se você puder, no início, fazer um mini Wikipedia. Claro. E aí começamos a... Muito obrigado, viu? Bom, professor José Márcio, muito obrigado pelo convite de estar aqui, é um prazer. Acompanho o professor já há bastante tempo, relativo, né, para mim. Meu nome, como o professor falou, é Mário Malta Campos Dota e Silva, né? Eu sou nascido aqui no interior de São Paulo, em São Carlos. Fui criado na zona rural, basicamente. Depois de crescido, quis fazer economia, né? Quis estudar economia, fiz então todo o ensino médio, etc., em São Carlos, né? Vivi minha vida inteira lá. Tive a oportunidade, eventualmente, de fazer um intercâmbio para os Estados Unidos durante o ensino médio, que me ajudou a decidir pelo curso de economia. Para qual cidade você foi? Eu fui para o interior da Pensilvânia, numa cidadezinha chamada de Montoursville. Foi uma experiência bastante intensa, assim, foi um ano apenas, mas para minha idade na época, Você tinha etc. quanto? Tinha 16 anos. 16, é. E voltando, então, lá eu tive a oportunidade de, no ensino médio, estudar economia, né? As coisas de manual de microeconomia, macroeconomia, bem introdutório, mas foi bastante interessante. Quando eu voltei, eu decidi prestar vestibular para economia. E acabei entrando na Unicamp. Então, 2012 isso, né? 2012 eu iniciei o curso de economia na Unicamp, graduação, né? Fiquei na Unicamp até 2016, né? Me graduei lá, vivi bastante intensamente a Unicamp, né? Excelente curso, fiz muitos amigos, muitos colegas, e depois de lá decidi fazer Ampec, né? Fiz Ampec, fui aceito em alguns centros e fui para a UNB, para a Universidade de Brasília, fazer o mestrado. Só uma pergunta. Na graduação, assim, da velha guarda, você pegou algum professor conhecido, né, que você lembra? Bom, eu tive aula com o professor Márcio Postman, tive aula com o professor Maurício Coutinho, de HPE. Coutinho. Maurício Chalfin Coutinho. Tive aula com o professor... Um bom professor. Excelente professor, excelente professor. Tenho boas memórias, era muito rigoroso, mas boas memórias ali do curso de HPE e tudo mais. Tá meio sumidão, assim, né? Tem produzido pouco, assim, artigos que eu saiba, né? Mas é um grande professor. E acho que professores, assim, mais conhecidos e da velha guarda, vamos dizer, acho que foram esses, né? O Márcio Postman não é tão da velha guarda assim. O Wilson Cano você não chegou a pegar? Wilson Cano não peguei, obviamente, introdução Belus à economia também não. Tá. João Manuel também não? Também não. Tá. Fernando Nogueira da Costa pegou? Fernando Nogueira da Costa, ele dava aula, mas eu não peguei as disciplinas com ele, né? Ele teve aqui já no canal. Teve aqui, eu assisti a entrevista dele, muito bacana. Muito bacana. Enfim, então, tive uma experiência bastante interessante ali na Unicamp, né? E depois fui para a UNB. Aí na UNB eu fiz um mestrado um pouco mais em economia convencional, vamos dizer assim, né? Fiz com o professor Joaquim Andrade, assim, acho que da velha guarda, né? Mas acho que é até mais velho que eu, né? Professor Joaquim Andrade, sou muito grato a ele, foi muito bacana ter feito ali o mestrado com ele, né? Foquei o mestrado ali na área mais de macroeconomia, de curto prazo, né? E depois vim fazer o doutorado aqui em São Paulo, na Escola de Economia de São Paulo, no qual fiquei aí 4 anos e meio praticamente fazendo o doutorado. Tive um sanduíche, né? Um período de sanduíche que eu fui ficar nos Estados Unidos, em Pittsburgh, na Carnegie Mellon University, com o professor Edson Severnini, microeconomista aplicado, né? E aqui... Quanto tempo lá nos Estados Unidos? Fiquei 6 meses, foi um semestre. E
Pois aqui, finalizei. Meu orientador aqui é o professor Daniel da Mata, da Escola de Economia, também economista urbano, ambiental, aplicado, né? Então, muitos métodos econométricos, né? Que a gente acaba utilizando para investigar questões ali de política pública e assim por diante, né? E ano passado tive o prazer, né, de iniciar como professor dentro do departamento. Nosso departamento, chefiado pelo Arthur professor Barranueva. Isso aí. Excelente. E atualmente você está dando que disciplina lá? Bom, atualmente eu entrei na cadeira de macroeconomia, né? Então, uma parte da minha carreira acadêmica até agora foi modelos macroeconômicos de curto prazo, né? Os famosos DSGS, né? Muito criticados em alguns círculos, né? Mas tem ali a sua utilidade, né? E modelos de DSGE ali basicamente com elementos comportamentais, né? Surgiu uma nova agenda de pesquisa na qual você acaba incorporando, né, aspectos da economia comportamental para não ter um agente completamente racional ali, né, um agente que tem algum tipo de viés comportamental mais próximo, né, do que a gente teria empiricamente, né, na economia. Isso modelado dentro do próprio sistema de DSGE convencional. E isso acaba gerando uma série de resultados interessantes, né? Como efeitos mais acentuados da política fiscal, né? Nesses modelos, efeitos ali de curto prazo mais atenuados da política monetária, enfim, depende um pouco ali de como o modelo é feito, né? Mas você tem alguns resultados bastante interessantes, né? E uma agenda de pesquisa nova, eu acabei embarcando nisso com o professor Joaquim Andrade, me introduziu esse assunto. Você também, pelo que vi, você tem preocupações e estudos sobre a questão ambiental, né? Isso, perfeitamente. Então, só para concluir, professor, então, por conta dessa agenda de pesquisa, eu acabei indo para a área de macroeconomia no departamento da EASP, tá? E, então, hoje lá eu sou professor de cadeira de macroeconomia. Bastante interessante, sempre tem um contato muito legal com os alunos, porque os alunos acho que gostam, né, de discutir os temas que são da atualidade. Macroeconomia, a gente acaba abrindo o jornal, né, você está lendo temas macroeconômicos. Mas no doutorado eu acabei migrando um pouco minha agenda de pesquisa para microeconomia aplicada, vamos dizer assim, né, usando muitos métodos econométricos aplicados. E aí eu fui para uma intersecção ali de agricultura e meio ambiente, né, que basicamente, como eu mencionei no início, eu fui criado na zona rural. Então, fala um pouquinho sobre isso. Eu ia exatamente te perguntar. Claro. Fui criado na zona rural. O que é isso aí? Fui criado numa fazenda, né? Tá. Numa fazenda. Então, do teu pai? Meu pai é delegado de polícia. Sei. E minha mãe, ela é veterinária. Tá. Então, minha mãe, a família dela tem uma propriedade rural no interior de São Paulo. Lá em São Carlos Lá mesmo? Em São Carlos mesmo. Grande a propriedade, não? Não é muito grande, professor. É uma propriedade média, vamos dizer assim. Então, ela tem uma produção leiteira. E eu me envolvi desde cedo com essa produção leiteira, né? Aprendi bastante ali da vida rural, né? E então, é isso que eu quero dizer quando eu falo que fui criado ali na vida rural. Então, tem uma certa facilidade para assuntos relacionados ao agro, né? De maneira geral. Porque uma propriedade leiteira, ela acaba implicando que você tem que ter conhecimento de uma série de outras partes do agro. E dá muito trabalho, né? Porque uma vaca ela vai comer soja, milho, caroço de algodão, ela vai comer farelo, ela vai comer silagem, então você precisa entender um pouco de todos esses mercados de grãos. Você também precisa entender um pouco sobre os mercados ali de inseminação de animais, né, de reprodução, e tem toda a parte do leite, que é um produto altamente consumido domesticamente no Brasil. O Brasil não é um exportador de leite. Então você tem que acompanhar ali um pouco do que está rolando com o consumo doméstico, né? Para você poder entender, né, o que vai acontecer com esse mercado. Então, como economista, eu fui aplicando os conceitos, né, ao mercado, né? E, enfim, eu concluí que é uma atividade agropecuária um pouco mais... Tem um grau de complexidade um pouco maior que as outras, se você for analisar dessa forma, né? Então,
por conta dessa facilidade, eu acabei também aplicando, né, um pouco dos métodos econométricos, etc. e tal, que eu acabei vendo durante o doutorado, para temas relacionados à agricultura e meio ambiente, né? Hoje no Brasil a gente tem a agricultura como um vetor, né, de expansão, né? Temos tido, né, na verdade, a agricultura como um vetor de expansão sobre áreas que previamente eram preservadas, né? E isso gera impactos, né, locais e agregados também, né? Então eu me interessava bastante por esse assunto, né? Principalmente com o ganho de eficiência que a agricultura teve nos últimos 30, 40 anos, né? Dado as inovações da Embrapa e dado, enfim, toda a adoção tecnológica, do pacote tecnológico que os agricultores foram implementando. E foi essa a principal razão aí para tentar entender, né, a dinâmica entre conservação versus produção e assim por diante. Entendi. E você chegou a produzir algum trabalho nessa área, né? Tem um... Sim, tenho alguns artigos, estão no formato ainda de working paper, estou submetendo, né? Eles junto com alguns coautores também, né? Então, da minha tese saíram 2 artigos principais. Um que eu pego ali as commodities no Brasil e olho para o período de boom de commodities que a gente teve no início dos anos 2000 lá por conta da expansão chinesa, né? Então, durante a expansão chinesa, os chineses comprando muita soja, muitos raw materials, né? Muitas matérias-primas ali, e isso levou, né, um aumento substancial dos preços das commodities, né? Aí, no meu primeiro artigo da tese, a gente analisa ali como que esse aumento das commodities gerou um aumento da demanda por terra e uma realocação de pastagens para agricultura e também o avanço da agricultura sobre áreas que eram floresta, então desmatamento, né? Mas a gente não quer só olhar isso. Olha, beleza, o Brasil estava com preços muito bons de commodity, então os fazendeiros foram avançando e cresceram sobre áreas previamente, né, florestadas e alocaram ali mais área para agricultura, tal. A gente quer entender também se nesse artigo, né, se teve alguma política que o governo fez que podia mudar um pouco esse cenário. Então a gente olhou para uma política de crédito que o governo brasileiro lançou lá em 2010, que é a política de crédito da agricultura de baixo carbono. Então a gente olhou como essa política de crédito se comportou nesse cenário de alta de preços agrícolas, né? E a gente analisa ali então que ela não teve tanto efeito assim desejado. Os fazendeiros ali experimentando um crescimento de sua receita, um crescimento da sua produção, assim por diante, eles não adotaram tanto assim as práticas, né, dessa política ABC. E aí a gente conclui, né, nesse artigo que não basta apenas o governo lançar uma política, né, mesmo que fazendo uma certa promoção dessa política, ele tem que de alguma forma fornecer incentivos fortes o suficiente para que fique economicamente interessante, né, para os agentes econômicos do setor adotarem, né, práticas sustentáveis. E, só para dizer, professor, teve adoção ao longo todo esse período que a gente analisa de práticas mais sustentáveis pelos agricultores, né? Mas ela não foi forte o suficiente para levar, né, a uma mudança agregada. Tá? Então, sempre fazendo essa ponderação, né, porque você tem... Eu estou lembrando aqui que você ingressa na graduação na Unicamp em 2012, né? Uhum. Se pudesse, da perspectiva de um jovem economista, né? Que começa a se preocupar com economia e também com a economia brasileira em 2012, se você pudesse fazer um retrospecto, do teu ponto de vista, um retrospecto crítico, do governo Dilma, Dilma 1, depois Dilma um pedaço só, né? Ela foi reeleita, e de lá para cá, depois Temer, depois Bolsonaro, do ponto de vista não político, evidentemente, mas mais, também político, mas mais da política macroeconômica.
Bom, perfeito, professor. Interessa Sempre para nós essa visão. Justíssimo. É. Bom, Que a nova geração olhando, né? Claro, claro. Nós que já pegamos lá o cruzado, pegamos a redemocratização, tem um bias na nossa análise. Né? Justo. Eu acho que todo mundo vai ter, né, algum tipo de viés aí. Pelo menos parcialmente, né? Mas, enfim, pegando esse período que o professor mencionou, né, de 2012 para cá, 2010 para cá, né? Eu acho que, de maneira geral, a gente fez muitas escolhas ruins do ponto de vista macroeconômico. Não é à toa que a década de 2010 foi uma década perdida, praticamente. Né? Aliás, se você comparar em termos de crescimento PIB per capita os anos 2010 com os anos 1980, que é a que a gente chama de década perdida, né? Os anos 2010 foram piores, né, em termos de crescimento da renda per capita, pelo menos com os dados disponíveis até o ano passado, né? Do que os anos 80, o que vem, né, para mim como um grande choque, né, porque quando a gente é jovem e escolhe estudar economia, etc e tal, óbvio que a gente está interessado nos problemas do país, né, para onde o país está caminhando e para onde a nossa sociedade está sendo direcionada, mas depois, retrospectivamente, né, quando você vê que basicamente você teve uma década perdida, né? Eu fico bastante, na verdade, chateado, eu diria, seria a palavra certa, né? Um pouco decepcionado com o desempenho do nosso país. Eu vejo, professor, da seguinte forma, né? Quando a gente teve ali Dilma 1, Dilma 2, a gente teve uma série de intervenções, talvez não tão bem pensadas, que acabaram levando, né, a uma crise, a crise de 2015, 2014, que também estava misturado ali com questões políticas, com questões de escândalo de corrupção, com a perspectiva de você ter um impeachment, né? Tava tudo ali meio junto e misturado, né? Logo após a reeleição da Dilma, né? Mas o que eu sinto é que desse período todo faltou um mínimo denominador comum para as políticas macroeconômicas, de maneira geral, que a gente, né, quis fazer, e para aquilo que o país quer. A gente ficou... Aliás, eu acho que a gente está, desde os anos 80, sem um projeto, um mínimo denominador comum, projeto de país. E por projeto de país aqui eu não quero dizer necessariamente um planejador central, né, um governo planejador central decidindo as coisas minuciosamente para os agentes econômicos. Né? Eu quero dizer um caminho, né? Um caminho que as pessoas, os agentes da economia concordem, os políticos concordem que a gente tem que trilhar. É um caminho comum. Então, eu vejo retrospectivamente dessa forma. Né? Ali na Dilma 1, Dilma 2 foi quando a coisa começou a degringolar. Né? Então, vieram tentativas na Dilma 2, vieram tentativas de fazer um ajuste fiscal, aí fica toda essa discussão sempre, olha, precisamos fazer um ajuste fiscal, precisamos controlar os gastos públicos, que obviamente tem a sua relevância, né? Esse controle dos gastos públicos para geração de poupança interna, etc e tal, que seja, é importante, né? Depois vem o governo Temer com uma outra agenda, então uma agenda diferente do Dilma 1, pelo menos, né? Com outra visão de país, etc, né? Começa a implementar essa agenda. Com a vantagem de ter tido um traquejo pretérito muito forte na política, né? Presidiu a Câmara e tal. Sem dúvida, uma experiência. E a Dilma não tinha tido uma experiência parlamentar, isso dificultou, né? Quer dizer, isso foi um trunfo do Temer. Agora, se a política foi adequada ou não, né? Queríamos te ouvir. Não, justo. Nesse sentido, veio ali uma política que, a meu ver, era uma política emergencial, né? Uma política de, olha, vamos aprovar aqui um teto de gastos para gerar uma certa confiança no mercado, vamos aqui fazer alguns ajustes, propor algumas reformas, né? Então, propuseram reforma trabalhista, cujos efeitos a gente está começando a começar a entender agora, né? Porque na hora que a reforma ia começar, talvez, a ter algum tipo de efeito, veio a pandemia e ficou contaminado, né?
Mas agora, aparentemente, você teve, né, alguns efeitos da reforma em termos de redução do número de processos trabalhistas, né, do litígio, e a gente ainda vai ver, os estudos empíricos devem estar sendo feitos aí para a gente tentar entender se essa reforma gerou algum tipo de benefício em termos de geração de empregos, né? Depois você teve uma tentativa de reforma da Previdência, né, que foi barrada por aquele outro escândalo que teve do Joesley Day, né? Daquela conversa entre, né, o Temer e o Joesley Batista, maio de se não me engano. 2017? Maio. Foi por aí, ou 2018. 2017 ou 2018. Eu lembro que, bom, nessa época eu estava no mestrado. Foi dia 17 de maio, agora eu não lembro se o ano... foi 17 ou 18, eu não me recordo agora. Mas ali estava se discutindo, né, muito na mídia a questão da reforma da Previdência, né, etc. E essa é uma das minhas preocupações com o Brasil de hoje e no futuro, né? A gente tem uma previdência que me preocupa para o futuro do país, com as mudanças demográficas que vão acontecendo. E hoje a gente já tem um déficit substancial na previdência pública e provavelmente esse déficit deve crescer ao longo do tempo. Olhando assim de forma crua, você me corrige, né? Para a geração de vocês, você está com 30, né? 30 anos. Olhando para 70, você ter 70, vão lá 40 anos. Olhando para os próximos 40 anos, tudo mais permanecendo constante, estourou a Previdência, né? Estoura a Previdência. Até antes, né? Até antes. E uma coisa que me preocupa nesse sentido já hoje, né, é que, e obviamente eu não sei como resolver essa equação politicamente, tá, professor? Mas olhando para os números, né, do que a gente acaba gastando com Previdência, e olhando para os números do que a gente coloca em educação, segurança, saúde, né, Previdência vai tomando uma importância relativa muito grande, né? E acaba que, obviamente, as pessoas têm que ter uma aposentadoria, ninguém nega isso, né? Mas fica uma equação ali entre investir no futuro, que seria investir nas gerações mais jovens, via educação, etc. e tal, ou, né, continuar com um regime de previdência que vai comendo todo esse dinheiro, né, que pode estar disponível para outros usos, né? Então eu não sei como resolver isso politicamente, essa equação é complicada, mas olhando para as tendências demográficas do Brasil, isso é um assunto que me preocupa, né? Eu vejo com bastante receio, né, a Previdência daqui 20, 30, 40 anos, dado, né, a trajetória atual. Óbvio, podem acontecer reformas e assim por diante, né? Mas, voltando, professor. Então, a gente teve ali no governo Temer esse caminho, né? Que foi seguido, acho que na mesma linha, pelo governo Bolsonaro, né? Então, um caminho de buscar entre aspas, equilíbrio fiscal um pouco mais rigoroso, né? Você teve a implementação do teto de gastos, durante o governo Bolsonaro esse teto teve funcional, mas aí você teve pandemia, ano 1, ano 2, depois você teve uma série de propostas aprovadas que fizeram que né, pudesse se aumentar gastos também, né? Nesse período todo você teve também, né, em comum, né, Dilma, Temer e Bolsonaro, você teve ali em comum política monetária que ficou um pouco mais frouxa durante o governo Temer e durante a pandemia, né? Mas fora isso, política monetária sempre apertada, né? Juros relativamente altos no país, né? As discussões pelas quais os juros é alto são inúmeras, né? Muitos outros entrevistados mais qualificados que eu aqui, professor, já discutiram isso um pouco, né? Em outros episódios. Por que essa taxa de juros é alta, etc. Mas ela esteve presente e ela teve, de certa forma, contribuindo, né, para um crescimento talvez menor daquele que a gente pudesse ter tido com uma taxa de juros um pouco menor, perdão. E a gente teve um problema inflacionário ao longo desse período também, né? Lá com Dilma 1,
final do Dilma 1, começo do Dilma 2, tivemos uma inflação relativamente alta, fora da meta, aquela coisa toda. No governo Temer, essa inflação caiu. Na pandemia, essa inflação também ficou relativamente baixa, depois acabou voltando, né, durante a pandemia. E agora estamos aqui, né, no governo Lula 3, basicamente com os mesmos temas macroeconômicos que a gente discutia há 10 anos atrás, né? Então, de novo, questão do problema de gastos do governo, problema do déficit, né, que a mídia traz a todo momento, né, fica relembrando a gente, e uma taxa de juros que agora crescente, né? Então, assim, professor, big picture, eu falei tudo isso, né, para dizer o seguinte: eu não vejo uma diferença tão significativa em termos de política macroeconômica entre todos eles, apesar de ter uma diferença de projetos momentâneos. Então, Dilma 1 tinha um determinado tipo de projeto, Dilma 2 quis fazer ajustes, pareceu mais com o que o Temer veio a fazer depois, pelo menos as propostas, só que já estava no final e estava com aquela questão do impeachment, né? Então pouca gente prestava atenção nas propostas do governo naquela época, né? Só se falava em impeachment. Mas mesmo assim, tiveram propostas de aperto fiscal, tiveram propostas de reforma da Previdência no final do governo Dilma antes do impeachment, né? Depois veio o governo Temer mais ou menos com as mesmas propostas, o governo Bolsonaro uma continuação disso, e agora Lula 3, com uma visão fiscal um pouco diferente no começo do governo, né? Então governos inicialmente geralmente fazem um ajuste fiscal, né? A gente tem isso historicamente, Lula 1 fez isso, né? Dilma 1 fez isso, né? Temer fez, Bolsonaro fez, e o Lula 3 começou um pouco diferente, né? Com uma proposta inicial de aumento de gastos, né? Primeiro governo que a gente tem um banco central independente, né? Então eu acho que isso também difere um pouco do que a gente teve anteriormente, mas o big picture é bastante parecido, a meu ver. O que me leva a dizer o seguinte também, né? A minha geração, né? Meus amigos, meus colegas, da geração mais, vamos dizer assim, mais jovem, né? Eles, ao longo dessa década, eles meio que cansaram de esperar, né, o Brasil melhorar, vamos dizer assim, né? Então eu tenho uma certa percepção, e eu não vejo necessariamente dessa forma, mas que as gerações mais jovens elas estão um pouco desanimadas com o futuro do país, desencantadas. Então, eu queria só, sem querer interrompê-lo, mas só colocar um adendo, uma pergunta para ver a tua visão, porque me interessa também essa visão, essa coisa geracional, como é que a nova geração está pensando. Mas a nossa escola, eu digo nossa porque hoje você leciona na EASP, mas você fez doutorado na economia, né? Na Escola de Economia, fundada em 2004. Sim. A EASP, para os nossos internautas, lembrando aos nossos internautas, fundada em 1954, sim, né? Sim. E tanto uma escola como a outra tem dois personagens, graças a Deus estão vivos aí, importantes. Um é o Yoshiaki Nakano e o outro é o Bresser Pereira, que desenvolveram inicialmente o Bresser e o Nakano, e depois mais profundamente o próprio Bresser, a teoria novo-desenvolvimentista. Eu estou recuperando tudo isso para te perguntar como é que você vê a possibilidade, porque uma coisa é o desenvolvimento teórico, não estou nem entrando no mérito se a teoria é boa ou ruim. Me preocupa muito como uma teoria vira política econômica. Nós, no caso do combate à inflação, processo inflacionário brasileiro, desenvolveu aqui também na ESP, em outros centros, né? A PUC do Rio, a proposta da teoria da inflação inercial. Mas aí eles tiveram a sorte de... Os teóricos viraram policymakers em momentos distintos, né? Teve a pedagogia do erro, com o fracasso do cruzado, depois do real acabou dando certo. Então eu te pergunto, fora essa
possibilidade dos teóricos virarem policymaker, o que é necessário, na tua visão, na visão da tua geração, para a pedagogia, para a persuasão, essa ponte, a teoria virando política? Entendeu a minha pergunta? Porque, no caso, vamos pegar um exemplo paradigmático. O JK, quando o JK é eleito, não é? Já toda aquela reflexão teórica sobre desenvolvimento, teórica e prática, já tinha sido experimentada, não é? Antes. Sim. Então a coisa já estava estruturada. Já estava no imaginário, né? Já estava estruturado. Talvez a coisa da Sudene, não, que foi nessa época, né? Que ele convoca o Celso Furtado. Então essa é uma preocupação, parece simples a coisa, mas não. Como é que persuade? Como é que vira política? Eu queria te ouvir nisso. Perfeito. Eu acho que tem 2 níveis aqui, professor. Um é um nível do que eu acho que é mais fácil de você sair da ideia e fazer virar algum tipo de policy action, vamos dizer assim. Desculpa, só um adendozinho. Se você, eu vou pegar um exemplo radicalizando. Se você pega a proposta, a candidatura Ciro Gomes, ele havia, bem ou mal, incorporado essa reflexão. Sim. Não é? O problema é que não se viabilizou, né? No fim acabou tendo 3%. Sim. Quer dizer, se fosse com Ciro Gomes, essa teoria viraria política, né? Então, percebe a minha preocupação? Percebo. Assim, não entrando em figuras específicas aqui, mas pensando em como talvez você consiga, via um debate da sociedade, né, implementar ideias de maneira geral, né? Então, eu acho que existe hoje, né, não diria nem um nicho, mas uma avenida ali, né, dentro da literatura econômica que faz análises de políticas econômicas mais focados ali no micro, né? Não tanto no macro. Né? O macro é um pouco mais difícil, você precisa de muito dado, geralmente você não tem o dado, é muita coisa endógena acontecendo, então você não consegue isolar, às vezes, o efeito específico de uma dada política. Né? Então, vou responder em 2 níveis, tá, professor? Então, nível 1 seria esse nível de você fazer uma análise das políticas públicas do que dá certo e do que não dá certo, tanto que os últimos governos, eles geralmente têm ali o seu time de pessoas economistas e cientistas sociais de maneira geral, que fazem análise das políticas públicas, se elas estão funcionando, fazem uma avaliação das políticas públicas, etc. e tal. E com isso fica mais fácil você convencer a sociedade ou convencer os governantes de dedicar mais recursos ou menos recursos a determinadas ideias. Né? Um exemplo mais a nível macroeconômico que a gente viu recentemente, está vendo ainda, porque ainda não está implementado, a meu ver, a reforma tributária. Então o professor deve saber muito mais que eu, faz 40 anos que a gente discute uma reforma tributária. Né? De quando eu me tenho por um estudante de economia, já se falava em reforma tributária. Né? E a gente, aparentemente, conseguiu, através de várias comparações internacionais, vários estudos aqui e acolá, mostrar que existe uma vantagem em se reformar o sistema tributário brasileiro, que é bastante confuso. E aí tivemos a sorte, algumas pessoas acham azar, mas eu acho a sorte de um cara se debruçar e ficar em cima, que é o Bernard Lapie, que viabilizou, né? Sem dúvida alguma. Se não fosse ele, sem dúvida alguma, ele não teria nessa. Né? Perfeitamente. Mas eu acho que esse tipo de ainda ideia a ser colocada em prática, você ainda estaria nesse nível 1 que a gente consegue mostrar, né? Olha, funcionou aqui, funcionou acolá, vamos fazer algo parecido. Muito parecido com esses exemplos que eu dei aqui da microeconomia. Né? Então, olha, fiz aqui uma avaliação de uma política pública, ela não funciona por causa de XYZ, a gente conseguiu estatisticamente provar aqui, econometricamente provar, provar é uma palavra muito forte, mas a gente conseguiu demonstrar que existem evidências fortes o suficiente, né, para afirmar isso. Né? Agora existe o que eu vou dizer aqui, que seria as ideias em nível 2, que são as ideias de projeto de país, né? E essas ideias eu acho que são um pouco mais complexas, né? Então o professor citou o caso do Ciro Gomes com as ideias do novo desenvolvimentismo, né? Eu acho que isso é um pouco
mais complexo de ser implementado, precisa, então, dessas figuras centrais que adotem as ideias, né? E que façam, e que as implementem eventualmente, né? E eu acredito que nos últimos 10, 15, 20 anos, vou dizer assim, a gente não teve agentes com capacidade de implementar um projeto de país que pelo menos levasse a um crescimento econômico relevante para mudar, né, o padrão de vida das pessoas, né? Que é um ponto que eu ia mencionar lá atrás, né? Que apesar da minha geração estar desencantada, entre aspas e tal, né, isso eu vejo de maneira mais generalizada, né, entre as pessoas, entre o meu grupo de amigos, mas se estende também a outras, né? Você pega às vezes algumas pesquisas que entrevistam as gerações mais jovens e tem aquela pergunta: você sairia do Brasil se você pudesse? E uma porcentagem cada vez maior de jovens responde que sim, né? Isso mostra um desencantamento, mas eu acho que dá pra gente reverter isso, né? E existe uma série de low-hanging fruits, vamos dizer assim, que a gente poderia ir coletando, né? Mas que às vezes eu vejo que falta um pouco de iniciativa para a gente fazer isso. E eu não estou falando de governo federal especificamente, eu estou falando isso a todos os níveis de governo e também a níveis de sociedade, né? Mas por essa razão eu me diria relativamente otimista com o Brasil do futuro, né? Especialmente dado que o cenário global, né, um cenário ainda de crescimento populacional nas próximas décadas, né, é um cenário onde os parceiros comerciais brasileiros ainda estão crescendo, né, isso gera uma série de oportunidades, além das questões geopolíticas mais recentes, né, de 10 anos para cá, que acaba também gerando uma série de oportunidades, transição energética, né, enfim, demanda por commodities, tudo isso que a gente acaba tendo aqui no Brasil, né, aparentemente pode nos dar um caminho de low-hanging fruits, né? Não que seja um caminho perfeito para a gente mudar de patamar, mas é um caminho que pode nos ajudar a eventualmente ter a oportunidade de mudar de patamar. Não sei se ficou claro o que eu quis dizer. Eu sou um pouco otimista no seguinte aspecto, porque acompanhei de perto, participo informalmente ainda, até hoje, mas há mais de 20 anos, de reuniões semanais num grupo de intelectuais, não só economistas, do qual participa o Fernando Haddad, né? Então eu posso testemunhar a competência, a inteligência e a erudição em economia e em outros campos que tem o Fernando Haddad. Tenho a alegria e o orgulho de um ex-aluno, um amigo, quase um filho, presidir agora o Banco Central. Então, veja, eu sou otimista nas personas, né? Perfeito. Agora, uma crítica que eu faço ao Lula. O Lula tem todos os méritos que ele teve. Aliás, ele se preocupou muito com a questão da fome, da pobreza, e nesse quesito ele deu conta do recado na medida do possível, né? E do ponto de vista eleitoral se viabilizou. Você pode falar que são 5 governos Lula, porque a Dilma não seria eleita e nem reeleita se não fosse toda a engenharia política, a sabedoria do Lula. Mas eu vejo que é necessário agora ter para 2026, eu estou pensando, uma renovação, né? Tanto em termos de PT ou outros partidos, tem que renovar. A nova geração precisa entrar em cena, efetivamente. Então, eu sou otimista nesse aspecto. Quer dizer, há na nova geração, não só Haddad, Galípolo, outros partidos, há uma nova geração preparadíssima, preocupada com o Brasil e com propostas, né? Interessantes. Você entendeu Entendi. meu otimismo? Agora, tem que passar pela coisa eleitoral, né? Não, exato. Além de ter que passar pela coisa eleitoral, tem uma questão que... Óbvio, eu sou um jovem analista, tá, professor? Então, minhas análises, elas também vão sendo aprimoradas, né? Conforme vai ganhando experiência e tudo mais, né? O que eu vejo... Mas ela também, dialeticamente, ela tem a vantagem de ser
uma análise jovem. Então, isso Justo. O jeito também que, né, o poder político está distribuído no Brasil, né? O Brasil é um país grande, um país heterogêneo, né? Temos diversos, né? Daria para argumentar que a gente tem diversas nações aqui dentro, né? Entre aspas, para nações aqui, né? A gente tem uma heterogeneidade grande, né? Entre as regiões brasileiras e assim por diante, seja clima, seja capacidade produtiva, seja de origem dos povos, enfim, a gente tem essa heterogeneidade, né? E é o que faz o Brasil ser o Brasil, né? Acho que isso é positivo, né? Isso gera, né, diferenças de valores também no nosso Congresso, né? Então, a gente às vezes tem Congresso cujos interesses locais são bastante específicos, né? Bastante fortes também. E isso acaba, às vezes, a meu ver, impedindo avanços muito grandes e também impedindo retrocessos muito grandes, né? Eu vejo que, né, enquanto a gente não tiver esse mínimo denominador comum do que a gente quer para o país e assim por diante, né, isso acaba segurando a gente, né? Porque às vezes vem propostas de um lado, vem propostas de outro lado, falando aqui no abstrato sobre propostas, né? E mesmo propostas boas, propostas com evidência empírica justificando ali, né? Isso às vezes acaba por questões de interesses regionais, por questões de desigualdade nas regiões brasileiras, etc. e tal, não indo para frente, né? Por outro lado, fazer as coisas democraticamente dá mais trabalho, né? Então, fazer um país crescer democraticamente, fazer, né, reformas e fazer a coisa andar é mais difícil, né? Você vê o exemplo, por exemplo, do atual governo, atual ministro, Fernando Haddad, ao aprovar, né, a reforma a reforma tributária, né? Então, teve ali toda uma negociação, né? Agora, inclusive, está tendo negociações, né, sobre setores específicos e assim por diante. E, no fundo, né, tem que ter o jogo de cintura, tem que ter a capacidade política para fazer tudo isso ir para frente. E não é tão simples assim. Né? Não é uma missão simples. Eu acho que eu estou destacando isso daqui, eu não tenho importância política nenhuma, mas só chamar a atenção que a nova geração tem que entrar em cena, quer dizer, eu sou crítico ele é uma figura fantástica, a história vai julgá-lo, acho que de forma extremamente positiva, mas para 2026, uma candidatura a Lula, eu acho que, até pelo fator idade mesmo, né? Então eu acho que precisaria ter uma renovação dentro do PT e nos outros partidos também, né? É necessário a nova geração entrar. Eu estou de acordo, professor. Acho que renovação é bom, né? Ainda mais porque a gente tem uma nova geração que é experiente, né? Não é uma geração também tão jovem assim, né? Claro. A gente está falando aqui de políticos aí na casa dos 50 60 exatamente. Anos de idade, né? Que já tem uma visão diferente dos políticos de 80 né, anos de idade. O professor falando isso, eu lembrei de uma entrevista que eu ouvi num podcast recentemente, do Jesus Vilaverde, que é um professor da Universidade de Pensilvânia, falando sobre mudança demográfica, né? Que é um dos temas que eu tenho me interessado. Né? De que país ele é? Brasileiro? Ele é espanhol. Tá. É um professor de macroeconomia, bastante renomado. Você lembra o podcast que você viu? Eu acho que chama Rocking Your Priors, o podcast. Tá? E ele estava falando sobre mudança demográfica e sobre a dificuldade das novas gerações em ocupar posições de liderança, porque acontece que as pessoas estão vivendo mais, né? Muito bem lembrado. E as pessoas que estão vivendo mais, elas querem, naturalmente, né, continuar produtivas, continuar trabalhando e assim por diante. Então ele dava um exemplo lá de um colega dele de graduação que se formou lá na Espanha, numa bela universidade lá junto com ele. Depois ele foi para doutorado, esse caminho acadêmico, e esse amigo dele foi para, se eu não me engano, para uma grande consultoria. E esse amigo, em 5 anos, virou sócio da consultoria, que é o maior cargo, né, dentro dessas consultorias grandes. Né? E esse cara tá lá sócio faz 25 anos. Ele, né, ele entre aspas, está
ocupando, né, o lugar de alguém, de algum jovem, né? Então o jovem que entrou depois dele vai ter que esperar ele 25 anos, etc e tal, para ele poder, né, se aposentar e então abrir uma oportunidade, né, de crescimento. Também não sei, professor, como resolver essas equações, né, da vida, né? Mas é um Mas problema. é um ponto. É um ponto. Você pega Israel, o Benjamin Netanyahu. Pô, já deu, né? E tá lá, não solta a rapadura. O Biden acabou cedendo, tinha Por que pressão, ceder. né? Por pressão. Em condições normais de temperatura e pressão, ele Estaria lá. estaria lá. O próprio Trump, 77, né? 77. Já não é mais um menino. Então, o jogador de futebol é outra coisa. Eu vou usar uma comparação forçada, mas tem a idade de 30 e pouco, acabou. Já não dava para jogar futebol. Eu acho que 60, 65 no máximo. Isso acontece em empresas, né? Sim. Estou aqui lembrando do nosso Bracher, o jovem Bracher, o Cândido Bracher. 70 anos, saiu da presidência do Itaú. Tá certo? Então, tem uma questão física, não é só mental. Mas tem a experiência. Tá bom, a experiência. Eu acho que precisa ter a renovação. Isso acontece em empresas, acontece em departamento. Aí a tua nova geração, com todo esse brilho, com toda a força e juventude, né? Eu tenho a felicidade de encontrar com você quase todo dia lá no departamento e vejo que você assiste aos episódios desse nosso podcast, né? Que você pudesse fazer algum comentário de algum que você gostou, claro. ou crítico também, né? Eu assisto bastante, professor. Eu acho que assisti uma boa parte, eu não vou saber dizer quantos exatamente, mas eu estava até comentando, né, com o Eduardo, antes de começar Eduardo, aqui. É o nosso diretor. Nosso diretor aqui. Que às vezes eu tô acabando de assistir um, já lançou outro, né? Então eu acho que isso é muito vantajoso, essa vantagem. E acho que é um trabalho muito bonito. Eu já comentei isso com o professor, esse que o professor está fazendo. Inclusive é um privilégio para mim estar aqui. Muito obrigado. O privilégio é nosso. Eu não mereço isso. Merece sim. Eu acho que é muito bacana o professor estar entrevistando grandes pensadores de Brasil, né? Eu acho que isso é o que atrai muito, né? Então, assisti alguns que me interessaram bastante. E teve a minha preocupação de geracional. Justíssimo. Eu tô provando aqui, trazendo você com 30 anos, né? Porque é a força da... Mas você ia dizer, perdoa. Eu ia mencionar alguns, né, que eu achei bastante interessante, né? Então, teve um episódio com o professor Beluso, que eu acho que é bastante legal, né? Eu, como tenho ali origens na Unicamp, né? Acho que é bastante interessante, né? O professor Beluso expondo ali, né? A experiência dele, né? E todo aquele conhecimento que ele tem sobre economia é muito legal. Teve um também muito interessante com o professor Samuel Pessoa, né? Falando aqui de Brasil, falando de crescimento, falando das questões fiscais, né? Teve também com políticos prominentes, né? Que eu acho que é bem legal. Teve o professor também foi bastante feliz, acho que a trazer pessoas diferentes, como o 38, né? Perfis diferentes aqui para o canal, para entender, né? O pensamento, né? Afinal, são influenciadores, né? Influenciadores, pessoas fora da nossa caixa, né? Exatamente, exatamente. E deu uma discussão interessante, né? Deu uma discussão interessante, sem dúvida alguma. Assisti também com o professor Nelson Marconi, né? Falando sobre o novo desenvolvimentismo. Recentemente o professor entrevistou também o Oreiro. Sim, também falando. Essa chegou a assistir? Eu ainda não. Uma vi parte que lançou, eu ainda não tive a oportunidade. Então eu acho que é um trabalho bem legal, né? Entrevistou o professor Arthur Barrio Novo, que, né, tem a felicidade de ser o nosso chefe de departamento, né? Também muito legal saber da história, né? Então, assim, professor, eu acho que é um podcast que tem um papel muito importante aqui para a gente registrar, o professor registrar, né, o pensamento desses grandes nomes, economistas, né? E grandes nomes, né? E diversas gerações. De diversas gerações, exatamente. Queria dizer aqui de público que eu vou precisar de você mais vezes aqui, nos ajudando, né? Hoje, depois dessa tua ótima entrevista, vou contar já com você também, né?
e dizer que você é sócio esse podcast tem uma vinculação estrutural lá com o nosso departamento. Então, bom, queria agradecer muito a presença do professor Mário Dota, uma entrevista extremamente interessante, e fica aqui o convite para que você volte novas vezes para contar com o brilho da sua inteligência. Obrigado a todos. Eu que agradeço, professor. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado.